Quero comentar a igreja com a paz do Senhor. Que a paz do Senhor possa invadir o seu ser, a sua vida nesse instante. E que hoje, através do Espírito Santo, possa haver uma renovação na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Quero convidar você já para estar abrindo a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 12. É uma passagem muito conhecida, mas amados, em nome de Jesus, que eu possa ser capaz, me coloco debaixo da vontade de Deus, de transmitir tudo aquilo que Ele falou ao meu coração. Eu fiquei por semanas meditando essa palavra, não saí disso aqui, mas Deus ministrou tanto no meu coração, e eu tenho aprendido algo. Antes de a gente falar com a igreja, Deus fala comigo, porque Ele precisa tratar comigo primeiro, né? E o título dessa mensagem que Deus colocou no meu coração é o altar de adoração. E a pergunta que eu faço para você já é: como que está o seu altar? Nós vamos ver a passagem onde Abraão edificou quatro altares. E eu tenho certeza que eu e você já passamos por algum, ou estamos chegando em algum altar, e nós estamos falhando em algum altar. Então vamos ler a palavra do Senhor, diz lá em Gênesis capítulo 12, versículo 4 a 8. Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Tomou Abraão Sarai, sua mulher, Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda, que havia adquirido, as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para ir à terra de Canaã, onde chegaram. Passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Estavam então os cananeus na terra. Apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: a sua semente darei esta terra. E Abraão edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Moveu-se dali para a montanha banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu me coloco aqui diante do Senhor, ó Deus. Que o Senhor nessa hora possa, através do Espírito Santo de Deus, ministrar aos nossos corações qual é a sua vontade sobre as nossas vidas, ó Pai. Eu peço em nome de Jesus, Espírito Santo, fique em nosso meio, tenha liberdade em agir, em operar em nosso meio, e faça conforme o seu querer, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar. Amados, aqui, como eu disse, é uma passagem muito conhecida, onde nós temos Abraão, como a própria Bíblia chama, o pai da fé. Um homem que aos 75 anos de idade, estava junto da sua parentela em Harã. Se a gente pegar um pouco, no capítulo 11, a gente vai ver que Abraão saiu com o seu pai de Ur dos Caldeus, com o objetivo de ir para Canaã. E quando eu olhei isso, Deus já ministrou algo ao meu coração. E o pai dele parou em Harã e ali morreu. E olha que interessante. Alguém que começou um propósito na sua vida e no meio do caminho, para. Tem um objetivo, tem um alvo, e porque algo aconteceu, parou no meio do caminho. E a Bíblia fala que o pai de Abraão morreu em Harã. E Deus veio e falou com Abraão: Abraão, sai do meio da sua parentela, sai do meio onde você está, e eu vou te mostrar a terra para onde você deve ir, eu vou te mostrar o lugar para onde você deve ir. E a gente viu que Abraão saiu da terra, saiu com a sua família, com a sua esposa, chamando ainda Sarai, e junto com ele foi Ló, que era o seu sobrinho, e partiram dali e chegou num lugar chamado Siquém. E quando eu olhei isso aqui, fiquei admirado de ver como Deus trabalha na vida de um homem que permanece ouvindo a voz dele. Quando a gente olha para a palavra Siquém, o nome Siquém significa ombro. E quando eu começo a olhar para Abraão, que tinha perdido a sua parentela, tinha deixado algumas pessoas para trás, tinha deixado o lugar onde ele era acostumado a viver, Deus está dizendo para ele assim: Abraão, a partir de hoje, eu é que estou ombro a ombro com você. E eu quero declarar isso em nome de Jesus sobre a sua vida. É Deus andando ao seu lado, caminhando junto com você, ombro a ombro, aonde quer que você vá. Se você estiver debaixo da palavra de Deus, Ele está contigo, meu irmão. Ele anda ao seu lado. Ele não desistiu de você.
Talvez você tenha passado por circunstância difícil, teve uma perca ali atrás, mas Deus está dizendo para você nessa noite: eu estou do seu lado, e nada sai do controle de Deus. A palavra do Senhor diz que nada acontece debaixo da terra, se não for da vontade de Deus. Imagine para os filhos dele, como é que Ele tem guardado você, e se Ele tem te levado para lugares, Ele quer fazer algo na sua vida, e eu creio que Ele quer fazer algo através da sua vida. Quando eu vejo Abraão chegando nesse lugar, e a palavra do Senhor diz que ele deixou o oriente, Ai, e ao ocidente ficou Betel. Ai quer dizer ruínas, Ai quer dizer montões de ruínas. Eu não sei o que tem ficado para trás na sua vida. E olha que interessante, Abraão deixou Ai para trás, e de frente estava Betel, que significa casa de Deus. Amado, eu não sei qual é a ruína que tem passado sobre a sua vida há algum tempo atrás, mas o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: não importa o que passou, eu estou do seu lado. Há ruína nas suas costas, mas continua olhando para a casa de Deus, continua olhando para Betel, continua olhando para a casa, para a presença de Deus. Para vocês terem uma ideia, Betel é exatamente o lugar onde Jacó teve um encontro com Deus. A palavra do Senhor diz que Jacó estava no caminho do deserto, passou pelo Betel, e de repente ele foi dormir. A palavra de Deus diz que ele pegou a rocha, que eu acredito que simboliza Cristo. Amados, quando a gente pega como travesseiro, como foi ali no Salmo 4 aqui agora, descansa no teu travesseiro. Quando a gente pega o nosso travesseiro, a rocha sendo Jesus, aqui nós estamos ensinando algo: descansa em Deus. A palavra do Senhor diz que Jacó se colocou naquele lugar, descansou em Deus, e naquela noite ele teve uma visão das escadas, e saindo da terra e tocando ao céu, aonde ele via anjos subindo e descendo. Ele chamou aquele lugar casa de Deus. Eu quero declarar nessa igreja hoje, em nome de Jesus, que nós vamos ver anjos subindo e descendo aqui neste lugar, fazendo aquilo que Ele tem ministrar sobre as nossas vidas, porque nós estamos buscando a presença de Deus. E olha que interessante, a Bíblia fala que se nós buscarmos a presença de Deus, onde 2 ou 3 é o suficiente, buscarmos a presença de Deus, Ele se faz presente. Eu estou aqui buscando a presença de Deus. Se você estiver buscando a presença de Deus, Ele está presente aqui nesse lugar. E por que não podemos chamar a casa de Deus aqui neste lugar? E se nós estamos na casa de Deus, peça o que você quiser diante de Deus, se coloque diante de Deus. E a palavra do Senhor diz ainda que ele edificou um altar em Siquém. E o que significa Siquém? Esse altar que ele edificou, o primeiro altar que Abraão edificou, altar da revelação de Deus. Eu quero te incentivar nessa noite a começar a edificar altares de adoração, para que você possa ter a revelação de quem Deus é na sua vida e o que Ele quer fazer na sua vida. Porque a palavra de Deus diz que quando Abraão edificou esse altar, Deus apareceu para Abraão e falou com ele: eu tenho uma promessa na sua vida. E aqui eu estou falando com pessoas que têm promessas de Deus, e talvez você esqueceu aquilo que Deus já liberou sobre a sua vida, e Deus está relembrando hoje você. Você tem uma promessa de Deus, e você precisa viver as promessas de Deus. Você precisa tomar posse das promessas de Deus. E a pergunta que eu te faço: o que você fez com as promessas de Deus? E quando eu olho para a palavra de Deus e vejo Abraão edificando um altar em Siquém, que simboliza a revelação de Deus, e Deus diz assim: por causa disso eu vou andar ombro a ombro com você. A pergunta que eu te faço: por que você temeu a promessa que Deus liberou sobre a sua vida? Por que você parou no meio do caminho? Porque aquilo que Deus chamou você para viver, você não está vivendo? Porque você parou de edificar um altar de adoração diante das dificuldades? Ou você ainda está olhando para aquilo que ficou para trás? Ou você está olhando para aquilo que você perdeu? Deus está dizendo para mim e para você hoje: comece a olhar para a casa de Deus e comece a edificar um altar de adoração novamente. Comece a edificar um altar de adoração, não importa o que passou,
não importa se pessoas te decepcionaram, não importa se situações te decepcionaram, aquilo ficou com uma montanha de entulho lá para trás. O que Deus está dizendo para você nessa noite: edifica um altar de adoração e começa a olhar para a presença a qual Ele tem para derramar sobre a minha e sua vida. E sabe quando que você vai ouvir a voz de Deus? Quando você levantar um altar de adoração. O problema é que nós saímos de casa trazendo a responsabilidade sobre a vida do pastor ou de quem está ministrando. Deus tem que falar comigo através da palavra. E eu creio que Ele fala. Só que nós temos que levantar um altar de adoração lá na nossa casa, lá no nosso quarto. Mateus 6,6 diz assim: entra no teu quarto, fala com o Pai que está em secreto, e o Pai que te ouve no secreto te recompensará publicamente. As suas orações e a sua adoração e o altar de adoração tem que começar lá na sua casa, tem que começar lá na minha casa. E nós vemos que Abraão ouviu uma promessa de Deus. E olha que interessante, a promessa que Abraão ouviu é que Deus ia entregar aquela terra para ele. E ele edificou um altar de adoração. Só que a palavra do Senhor diz que havia fome naquela terra. E um dos nomes, característica dos nomes de Deus é Jeová Jirê, que significa o Deus que antevê. Segura isso aí. Eu parece que vejo Deus lá na frente, com a minha e sua promessa, esperando assim, ó, eu já estou antevendo o que vai acontecer na sua vida. Segura isso aí. E o que me chamou a atenção nessa passagem foi que Deus levou Abraão para um lugar e apresentou uma terra que havia fome. Parece que uma promessa sem jeito. Parece que uma promessa: meu Deus, eu saí de um lugar onde havia fartura, onde eu tinha de tudo, o Senhor está me entregando uma terra que é a fome. Amados, Deus ministrou algo ao meu coração. Muitas das vezes da promessa que Ele entrega para mim, para você, parece impossível. Senhor, é impossível viver isso. Como é que eu vou experimentar isso? Como é que eu vou ser um instrumento em Tuas mãos? Como é que eu vou falar da Tua palavra? Como é que eu vou ser um pregador? Como é que eu vou ser um ministro do louvor? Como é que eu vou ser um intercessor? Eu não cresci num lar evangélico, mas o meu pai e minha mãe se converteram e levavam a gente na igreja. E toda vez que eu chegava na igreja, e tinha aquela irmã do coque que vinha dizer assim, ó, Deus vai tornar você um pregador da palavra. Amados, eu tinha vergonha de falar meu nome na escola. Pode só, Giscard. Alguém já viu Giscard em algum lugar? Nem eu vi. Esses dias eu pesquisei no Google, ops, travei o Google. Quando a professora começava as aulas uma semana antes, eu não ia na escola. Eu tinha vergonha de falar o meu nome. Dia de trabalho, eu empurrava os trabalhos, quando tinha que apresentar na frente. Aí alguém vinha dizer assim, ó, Deus vai tornar você um pregador da palavra. Eu não tenho coragem de falar meu nome e vou pregar sobre Deus. Para a honra e glória do Senhor, eu estou aqui. E se Deus entregou uma promessa sobre a sua vida que parece impossível, lembra daquilo que eu te disse, Jeová Jirê, o Deus que antevê. Ele sabe que Ele pode contar com você. Ele sabe o que você pode ser nas mãos dEle. Ele sabe a força que Ele pode ser nas suas mãos. Ele sabe o que Ele pode transformar a sua vida quando você se entregar inteiramente para Ele. Só que quando eu comecei a meditar nessa palavra, eu vi que havia fome naquela terra. Lá no versículo 10 do capítulo 12 de Gênesis disse, desceu Abraão para o Egito para peregrinar, porque ali havia grande fome naquela terra. E Deus começou a ministrar algo ao meu coração, de algumas características de pessoas que têm promessa de Deus, que ouviu a voz de Deus, que viu a Deus, mas correndo para o Egito. E olha que interessante, ele desceu, quer dizer, ele estava num patamar diante de Deus e desceu. Deus está chamando eu e você para subir, meu amado. Deus está chamando eu e você para estarmos na presença dEle mais alto. Por que você está voltando para o Egito? E Egito simboliza o mundo. Por que você está preferindo o Egito? Por que a gente começa a olhar para o Egito? A palavra do Senhor lá em Lucas 15 mostra a parábola do filho pródigo. E ele, que eu vejo naquela parábola, é que ele estava na presença do pai, mas de repente olhou para o mundo e parece que aquilo atraiu mais que as coisas que o pai oferecia para ele.
E Abraão começou a descer para o Egito. E existe 6 características de pessoas que ouviu a voz de Deus, que viu a presença de Deus, que tem uma promessa, mas que está descendo para o Egito. Primeira delas, ela se torna uma pessoa mentirosa. Abraão chegou para a mulher dele e disse assim: Sarai, você é uma mulher bonita, muito bonita. Certamente vão me matar por causa da sua beleza. Então faz o favor, mente para mim e fala que você é minha irmã. Uma característica de crente que ouviu a voz de Deus, ele começou a descer para o Egito, ele começa a mentir. Começa a mentir para o pai, começa a mentir para a mãe, começa a mentir para a esposa, para o esposo, começa a mentir para o pastor. Pastor, por que você não veio no culto? Ah, pastor, eu estava trabalhando até mais tarde. Estava assistindo o Corinthians, perdendo tempo de assistir o Corinthians. Torna-se uma pessoa mentirosa. Segunda característica, começa a usar as outras pessoas para o seu bem próprio. Ele disse assim para ela: para que me vá bem, mente em meu favor para que vai bem. Começa a ser uma pessoa mentirosa lá no teu trabalho e começa a usar outras pessoas ao seu favor. Será que Deus não pode intervir na sua causa? Será que Ele não é o suficiente? Será que Ele não é capaz de mover o que Ele precisa fazer na sua vida e a gente começa a querer fazer do nosso jeito? Terceira característica, deixa eu me localizar aqui. Começa a pensar em si mesmo. Ele ficou com medo e disse assim: ó, fala que você é minha irmã, para que me vai bem. Começou a olhar, e a Sarai? Não se preocupou com a situação a qual ela ia ficar? A pessoa se torna uma pessoa egoísta. Ela se torna uma pessoa que olha só para ela e não interessa ao seu redor o que as outras pessoas estão vivendo. E não interessa se estiver machucando as outras pessoas. E começa a pisar em cima das outras pessoas. E o pior que eu já ouvi, capaz de jogar na cara da pessoa e dizer assim: eu sou crente, Deus tem uma promessa na minha vida. Ai daquele que mexer comigo, ai daquele que se levantar contra mim. Uma pessoa que se torna, que é um Deus só para ela, e é uma pessoa que só fica, uma pessoa egoísta. Quarta característica, se torna uma pessoa dinheirista. No capítulo 13 de Gênesis, mostra que, no capítulo 13, versículo 2, mostra que Abraão já era muito rico. Ele já tinha suas riquezas, como a gente leu, ele saiu da terra de Ur dos Caldeus, saiu de Harã com a sua riqueza. Mas por causa de estar descendo do Egito, por causa de estar descendo no Egito, se tornou uma pessoa dinheirista. Começa a se preocupar: eu tenho que trabalhar bastante, porque eu tenho que ganhar. Eu tenho que ralar, eu tenho que fazer hora extra. Esses tempos atrás, eu estava em outra cidade, onde eu tenho uns amigos meus, em Curitiba. E tinha um dos amigos meus que estava trabalhando de segunda a segunda. E daí nós estávamos reunidos, eu, mais 2 amigos, e um dos nossos amigos falou assim: Scarlett, fala para ele parar de trabalhar. Ele está trabalhando demais, pelo menos um emprego. Aí ele falou assim para mim assim: mas em tempo de guerra tem que lutar. Eu falei: meu irmão, você não venceu essa guerra ainda? Não, agora eu já estou mais tranquilo. Mas é que eu acostumei com os 2 empregos, eu acostumei com os 2 salários. Falei: é? Então você está dizendo que você é melhor que Deus, porque Deus trabalhou 6 dias, descansou o 7º, e você pode trabalhar um mês inteiro, um ano inteiro? Sabe o que eu quero dizer? Quando nós temos a promessa de Deus, como foi cantado aqui, como foi lido aqui, como foi ministrado no começo do culto, Ele já é o suficiente. Ele tem que ser o suficiente para mim e para você. Se a gente pegar a história de Abraão, a Bíblia fala que ele vivia em tendas, um homem rico que vivia em tendas, que vivia em barraca. Por que isso? Porque ele esperava a glória celestial, ele esperava a nova Jerusalém, ele esperava aquilo que Deus tinha para fazer nessa terra. Ele não estava preocupado em ter as coisas aqui na terra. E a sexta característica de uma pessoa que se torna, ouviu a promessa de Deus, ouviu a voz de Deus, e está descendo para o Egito, não ora,
e não levanta mais um altar de adoração. A gente não vê nessa passagem onde Abraão estava no Egito, levantando um altar de adoração, ou um momento que ele estava falando com Deus. Quanto tempo faz que você não levanta uma adoração na sua casa, meu irmão? Quanto tempo faz, minha irmã, que você lavando a sua louça, você cantava louvores ao Senhor? Às vezes você estava parado ali assim, parava de o que você estava fazendo, só para cantar para Ele. Você parava todas as suas tarefas e se preocupava mais em levantar um altar de adoração. Será que isso não é característica de que você, um crente que ouviu a palavra de Deus sobre a sua vida, parou de adorar a Deus, parou de buscar a Deus, parou de edificar um altar de adoração a Deus? E Abraão saiu da terra do Egito, e a palavra do Senhor diz que ele começou a andar, quando ele foi expulso do Egito, lá no capítulo 13, mostra que Abraão saiu e começou a andar no sentido lá algumas versões falam que ele começou a andar na banda do sul. Capítulo 13, versículo 1, subiu pois Abraão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. Só que algumas versões dizem que ele andou por Neguebe. Neguebe é uma terra que não chovia. Neguebe era uma terra onde a altitude dele é tão alta que é quase que impossível de se formar nuvem e ter uma chuva, como a gente teve agora há pouco. Um crente que ouviu a voz de Deus, um crente que ouviu a palavra de Deus, saindo do Egito, começa a andar por desertos, aonde Deus não chamou para que você estivesse, em terra seca, meu amado. Ele quer te levar por pastos verdejantes, Ele quer te levar para lugar onde você possa usufruir daquilo que Ele tem de melhor para a sua vida. E quando ele estava em Neguebe, a palavra do Senhor, quando eu comecei a estudar Neguebe, é um lugar aonde não há chuva, é um lugar de sequidão. Quando eu e você saímos da presença de Deus, o que resta em mim é você, simplesmente é uma sequidão. Eu costumo dizer que se torna um crente zumbi sobre a face da terra. Sem a presença do Espírito Santo, nós não somos nada, meu amado. Nós parecemos um morto-vivo. Nós estamos fazendo um peso sobre a face da terra. E ele começou a peregrinar nesse lugar, e ele começou a viver ali nesse lugar. E de repente, eu olhando para essa palavra, lembrei do Salmo 126, 4. Põe aí, meu irmão, Salmo 126, 4. Davi falou exatamente desse lugar. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Mas peraí, não chove nesse lugar? Como é que tem torrente? Como é que tem água? E Deus ministrou algo no meu coração, que por mais que muitas vezes eu e você estamos vivendo momentos secos na nossa vida, passando por momentos de dificuldade, querendo se afastar da presença de Deus, Ele está dizendo para mim e para você: eu vou restaurar a fonte de água viva que há de jorrar dentro de você. Eu vou restaurar a sua promessa, eu vou restaurar aquilo que eu quero fazer na sua vida, eu quero restaurar e transformar em você aquilo que eu já liberei sobre a sua vida, transformar você em uma fonte de água viva que possa atingir outras pessoas. Ei, meu amado, você pode estar vivendo em terra seca hoje, se você tem uma promessa, se Deus já falou com você, Ele está restaurando aquilo que Ele já entregou em tuas mãos. Ele quer te tornar um homem de Deus, Ele quer te tornar uma mulher de Deus, que vive as promessas dEle. Aí a palavra de Deus diz que Abraão tinha toda a sua riqueza, e de repente, Ló, e os pastores de Abraão e Ló começaram a discutir, e de repente Ló diz para Abraão disse para Ló: Ló, é melhor que nós se separem, não é bom que a gente fique brigando. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Escolhe o lugar para onde você vai. E a palavra do Senhor diz que Ló levantou-se os olhos e escolheu Sodoma e Gomorra. E olha que interessante, no versículo 10 do capítulo 13 de Gênesis: levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito,
quando entra em Zoar. Quando eu olhei isso aqui, Deus ministrou algo também ao meu coração. Uma pessoa que sai da presença dele, começa só a olhar os bens materiais que o Egito pode oferecer. Abraão olhou a situação da terra seca. Lembra que eu disse, o Deus que antevê, Jeová Jireh? Quando eu olhei para essa palavra, eu vi Deus colocando aquela situação de terra seca, para que Ló não escolhesse a promessa de Abraão. Deus estava antevendo, Abraão, essa terra aqui é seca, mas é tua, não é para Ló não. Sabe o que eu quero dizer para você? Talvez você recebeu a sua promessa em um momento difícil na sua vida, e talvez você disse, mas é para outro, é para fulano, é para ciclano, não é para você, meu amado. Por isso que Ele preparou você, para viver os sonhos e a promessa que Ele derramou e declarou sobre a sua vida. Não é para outra pessoa. Esse tempo atrás a pastora aqui pregou sobre Marcos 7. Quem lembra essa palavra? Aquilo cravou no meu coração. Aonde Jesus curou um cara que tinha problema no ouvido e tinha problema na sua fala. E se nós pegarmos essa passagem, a Bíblia fala que Jesus estava andando no meio de Decápolis. Olha que interessante, o Deus que antevê aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Se a gente pegar em Marcos capítulo 5, a gente vê que Jesus chegou a um lugar chamado, Ele foi curar o gadareno, e a palavra do Senhor diz que quando Ele curou aquele homem que estava endemoniado, aquele homem quis seguir Jesus, e Jesus disse assim, não segue eu não, volta para a tua parentela, e prega aquilo que Deus fez na sua vida. E a palavra do Senhor diz que ele voltou para a sua parentela, a um lugar chamado Decápolis. Quando a pastora ministrou isso aqui, Deus falou no meu coração. Sabe por que eu não deixei esse homem voltar, não andar junto comigo? Porque tinha um propósito na vida dele, e através da vida dele, lá em Decápolis, foi ele que preparou o caminho para que Jesus pudesse chegar naquele homem e curar aquele homem. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Deus fez algo na sua vida, talvez impediu de você viver algo na sua vida, para que você fosse um instrumento nas mãos dele, para que você pudesse preparar o caminho para aquilo que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida. Por isso não cale aquilo que Deus já fez na sua vida. O Deus que antevê. Fala para a pessoa do seu lado, o Deus que antevê. Nossa, mas se você for para ser profeta desse jeito aí, a Bíblia fala que quando os profetas de Deus se levantavam, eles clamavam nas portas das cidades. Fala uma pessoa do seu lado, o Deus que antevê, meu amado. Ele já está antevendo na sua vida. Ele já está preparando o melhor para você. Ele sabe o que você precisa, antes mesmo que você peça. Ele já está à frente, te esperando com a sua promessa e com as bênçãos que Ele tem para fazer na sua vida. Quando a gente pega o capítulo 13, no versículo 14, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os olhos e olha. Quando eu olhei esse capítulo, eu entendi. Deus voltou a falar com Abraão, depois que Ló saiu. Sabe quando Deus vai voltar a falar com você? Quando você parar de andar com essas amizades erradas. Sabe quando Deus vai voltar a falar aquilo que Ele tem sobre a sua vida? Quando você parar de andar com pessoas que te afastam da presença de Deus. Deus só voltou a falar com Abraão quando Ló se afastou dele. Lá em Isaías 6, capítulo 6, versículo 1, a palavra de Deus diz assim, o ano que morreu o rei Urias. Urias ou Uzias? Agora eu sempre me confundo com Uzias e Urias. Deus... O ano que morreu, no ano da morte do rei Uzias. Uma vez eu fui pregar num lugar e falava, mata o Urias. Daí minha esposa falou, meu Deus, você matou o cara errado. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas asas enchiam o templo. Quando eu olhei essa palavra, eu entendi que Isaías só pôde ouvir a voz de Deus quando alguém que impedia ele de ouvir a voz de Deus teve que sair da vida dele. Oh, meu amado,
Não existe melhor caminho ou melhor companhia de pessoas que te levam à presença de Deus. Eu quero te incentivar nessa noite a buscar intensamente a presença de Deus. E a gente vê que depois que Deus levantou e falou para Abraão: eu te darei essa terra, você vai possuir, anda sobre ela. Começou a demarcar, começa a pisar, começa a profetizar os lugares aonde você e a sua geração vai possuir. E assim eu quero declarar na sua vida, meu amado. Começa a demarcar aquilo que Deus há de fazer sobre a sua casa. Começa a profetizar dentro da sua casa. Começa a profetizar dentro da sua família. Em nome de Jesus, começa a ser a boca de Deus aonde quer que você esteja. O problema é que nós falamos: nossa Deus, bem que o Senhor podia fazer. Por isso que eu disse para você, fala alto. Eu sou escandaloso mesmo. Eu começo a falar de Deus, eu começo a ficar empolgado daquilo que Deus pode fazer. Comece a orar com intensidade, meu amado. Comece a profetizar, comece a demarcar aquilo que está no seu coração e comece a declarar a Deus: Deus, a minha casa será salva assim, os meus filhos serão homens e mulheres de Deus sim, eu vou viver o melhor de Deus sim, porque o Senhor mandou eu ser profeta nessa geração. Comece dentro da sua casa. Daí a gente vê que Abraão edificou o segundo altar, que é em Hebrom. E o que me chama a atenção nessa passagem, que os egípcios chamam aquele lugar de Hebrom, o significado dele, amigo. Olha que interessante, Abraão acabou de perder o seu companheiro, Ló, e Deus está dizendo para Abraão: Abraão, agora eu sou o teu amigo, tenha só eu como teu amigo. Em João 15:15, Jesus disse assim: já não vos chamo de servo, mas eu chamo vocês de amigo. Deus está chamando você nessa noite de amigo, meu amado. Edifica um altar diante do Senhor, edifica um altar de adoração e declara isso: eu quero ser o seu amigo, eu quero estar próximo do Senhor, eu quero viver as promessas do Senhor. E o que é interessante é que quando ele edificou esse altar, Deus voltou a falar com Abraão e começou a liberar a promessa de novo. Eu quero assim declarar sobre a sua vida. Talvez você passou por momentos difíceis e esqueceu da promessa de Deus, mas nessa noite Ele te trouxe aqui para lembrar você: a promessa ainda está de pé, o propósito da sua casa ainda está de pé, a restauração da sua família ainda está de pé, a salvação daquele ente querido que está entregue às drogas ainda está de pé. A alegria que o Senhor prometeu para a sua vida, que não sai de dentro de você, essa tristeza, essa angústia, ainda está de pé. Porque a palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força, é a nossa fortaleza. E eu quero também te incentivar: não importa a situação que você está vivendo, levanta um altar de adoração. E a Bíblia fala que Abraão chegou nesse lugar, uma terra seca. E a Bíblia fala que quando ele estava no Egito, que ele chegou nesse lugar, ele voltou para Hebrom, voltou perto do lugar aonde ele tinha construído o altar anteriormente. Sabe o que eu aprendo com isso? Deus te trouxe para esse lugar, porque é aqui que começou a sua história, e é aqui que vai continuar a sua história, meu irmão. Ele trouxe você no mesmo lugar aonde Ele quer te usar, aonde Ele quer te capacitar. Ele te trouxe a esse lugar para que você possa entender que Ele precisa usar e que Ele quer que você reconstrua o altar de adoração. Quando eu comecei a olhar para essa palavra e vi que Abraão voltou para o lugar aonde é que ele tinha começado a sua história. Lá em 1 Reis 18:30 conta a história de Elias, que teve que chegar diante dos profetas de Baal e teve que reconstruir um altar que estava destruído. E eu comecei a pensar, não sei quanto tempo Abraão ficou no Egito, mas quando ele voltou para o mesmo altar de adoração, será que o altar estava da mesma forma, ou ele teve que reconstruir, como Elias teve que fazer? E a Bíblia fala que quando ele teve que reconstruir o altar, do lado existia o altar onde existia o sacrifício ao Deus Baal.
E aí me chama a atenção uma coisa. Se estava do lado do altar de Deus, o altar aos ídolos, será que eu e você muitas vezes não construímos um altar do lado de Deus, um altar de adoração aos ídolos? E o que é ídolo? Não é só imagem. Dinheiro é ídolo. Se a gente ama a nossa esposa mais do que a Deus, é idolatria. Se eu amo mais os meus filhos, as minhas filhas mais do que a Deus, idolatria. Tudo idolatria, o que é? Tudo aquilo que eu coloco na frente de Deus. Deus precisa ser o primeiro na sua vida, meu amado. Deus precisa ser o primeiro na minha vida. E quando Elias teve que reconstruir um altar que estava destruído, aí sim viu-se a glória de Deus. Meu amado, eu não sei como que está o seu altar diante de Deus, mas eu quero declarar em nome de Jesus, que esse altar vai ser reconstruído, e quando você terminar de edificar esse altar, a glória de Deus vai descer sobre a sua vida. Quando eu olho para a palavra de Deus, que o Espírito Santo, lá em Atos 2, se lançou sobre os discípulos que estavam reunidos em uma casa, que eu creio que era a igreja. Parece que eu vejo o Espírito Santo se lançando assim, eu vou me lançar sobre o meu povo. E eu quero declarar isso sobre a sua vida, meu amado. O Espírito Santo se lançando sobre você, de uma forma sem igual, a qual ainda você não experimentou. Talvez você viu pessoas ao seu lado, vivendo aquilo que você sonha, e você pensa, nossa, eu queria tanto isso. Deus está te entregando hoje a presença maravilhosa do Espírito Santo. Ele está colocando unção sobre a sua vida. Mas para isso nós precisamos levantar um altar de adoração. Sabe, uma das formas que nós atraímos a presença de Deus é o altar de adoração. Sabe, de uma das formas que nós só conseguimos atrair a glória de Deus é o altar de adoração. Para fechar, eu pulei muita coisa aqui. Abraão edificou o quarto altar, que é o monte, lá no Monte Moriá. Nós temos o privilégio de chamar nossa sala de oração de Monte Moriá, que significa o monte do sacrifício. A palavra do Senhor diz que Deus chegou a Abraão e disse: Abraão, me dá o seu filho, o seu único filho, como oferta de adoração. Quando eu olhei isso, está lá em Gênesis capítulo 22, comecei a olhar isso, eu fiquei impactado, porque a pergunta que me veio foi assim: primeiro, os 3 primeiros altares, Abraão que edificou por conta própria. O quarto altar, Deus teve que pedir. A pergunta que eu faço: quanto tempo Abraão ficou sem edificar um altar a Deus? Agora a pergunta que eu faço para mim e para você: quanto tempo faz que você não edifica um altar de adoração a Deus? E Deus teve que vir nessa noite aqui pedir para mim e para você: faz um altar de adoração. Eu estou com saudade. E quando Deus pediu Isaac, o nome Isaac significa alegria. Deus naquele instante estava pedindo para Abraão: será que você pode me dar a sua alegria? Será que você pode me dar aquilo que eu te entreguei um dia, e você pegou só para você, e não foi capaz de me devolver? Faz um altar de adoração para mim, Abraão. E a palavra do Senhor diz que Abraão começou a levar Isaac com os seus servos. Caminharam 3 dias, eu fico imaginando, na cabeça de Abraão: eu vou ter que entregar o meu filho. Mas olha só o que diz lá em Hebreus 11, 18. Coloca aí, meu irmão, Hebreus 11, 18. A quem tendia... Não é esse negócio, 11, 18. Hebreus 11, 18, 11, 17 então. Pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que escolheu alegremente as promessas. Próximo versículo. A quem se tinha dito: em Isaac será chamada a tua descendência. 19.
porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuramente o recobrou. Abraão foi com tanta fé entregar a sua alegria, que ele está dizendo assim: eu tenho certeza que Deus vai ressuscitar Isaac se eu sacrificar ele. Sabe o que eu estou querendo dizer para você nessa noite? Se você entregar aquilo que Deus está pedindo para você, Ele vai te devolver em dobro, meu amado. Ele vai fazer muito melhor daquilo que você está pensando, do que você está pedindo. Só que o Monte Moriá significa também outra coisa: Deus proverá. Quando Abraão foi para oferecer Isaac, Isaac perguntou: cadê o cordeiro? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro, que simboliza o Cristo, que simboliza o nosso Jesus. Mas o que eu quero dizer para você: quando você entregar o seu altar de adoração, quando você entregar a sua alegria, Ele vai prover todas as suas necessidades, meu amado. É Ele que vai agir na sua vida, é Ele que vai operar na sua vida, é Ele que vai manifestar sobre a sua vida. Será que você está disposto a entregar um altar de adoração? Eu lembrei aqui agora de um testemunho de uma menina lá nas Filipinas. Aos 9 anos de idade, ela se converteu ao Senhor. A tia dela levou ela para o culto, ela aceitou Jesus. Só que lá nas Filipinas existe uma religião chamada hindu, onde eles não se batem com o cristianismo. E o pai dessa menina era dessa religião. E de repente, essa menina, ao se converter, começou a ir na igreja. Só que lá nas Filipinas tem um grande problema, vamos dizer assim. Os cultos lá acontecem de domingo a domingo, meu irmão. É todos os dias. E essa menina começou todos os dias a ir para o culto. E um dia a sua tia entregou um vestido branco para ela, para que ela pudesse ir no culto, porque nem roupa para ir no culto ela tinha. E ela começou a ir no culto. Aí o pai dela chegou para ela e disse assim: toda vez que você voltar dessa igreja, você vai apanhar em casa. E chegou um dia, outro dia apanhando, outro dia apanhando, mas ela não desistiu. Uma menina de 9 anos de idade. Aí teve um dia que essa menina foi no culto. Ao chegar em casa com um vestidinho branco, o pai dela estava alcoolizado, bateu além do normal sobre essa menina. Apanhou tanto que ele jogou para lá e para cá. Ela saiu correndo para a rua. Quando ela chegou na rua, ele pegou ela e bateu com tanta força que ela bateu a cabeça no chão e começou a sangrar a cabeça. Ou no nosso linguajar, rachou a cabeça. E aquela menina apagada, a hora voltava, a hora apagava de novo. E as pessoas que viram aquela situação, algumas pessoas da igreja, a tia dela viu aquela situação, chegou até ela, e o pai dela tinha arrancado aquele vestido dela, tinha ensanguentado e jogado no canto. E quando ela acordava, a primeira coisa que ela perguntava: cadê o meu vestidinho branco? É minha adoração ao Senhor. Aí ela pagava de novo, e quando ela acordava: cadê o meu vestidinho branco? Aí de repente a tia dela trouxe aquele vestidinho branco, todo ensanguentado, e entregou para ela, e ela abraçou aquele vestidinho, e ela falou, daí a tia dela perguntou para ela assim: mas por que você queria tanto esse vestido? É porque eu estou vendo Jesus ali, ele disse que veio me buscar, e eu quero chegar diante dele, mostrar para ele, que eu também fiz o meu sacrifício por ele aqui na terra. Quero entregar para ele o meu vestidinho branco, cheio de sangue, que eu derramei por causa dele. Será que eu e você somos capazes de adorar a Deus de verdade? Será que eu e você somos capazes de entregar algo a Ele, quando Ele vir buscar a sua igreja? Ou nós vamos chegar de mão vazia e dizer: Senhor, eu parei no meio do caminho, deixei de criar altar de adoração, esqueci de adorar o Senhor. Quero pedir para o ministério de louvor já subir aqui em cima.